Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 12 de novembro, nós vamos meditar de Atos, do capítulo 1 ao capítulo 3, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos iniciar hoje o livro de Atos dos Apóstolos, né? E quem escreveu o livro de Atos foi Lucas, isso mesmo. Aqui está o nosso mapa do livro de Lucas. Como sempre, vou disponibilizar no meu perfil do Instagram e do Facebook, Rubenita Leão. Se você não me segue lá nas redes sociais, né? Então, já vai lá, Rubenita Leão. Eu sempre disponibilizo lá no Story o mapa sempre que iniciamos um novo livro. E quando você olha para esse mapa, você já tem um vislumbre completo de tudo aquilo que nós vamos conversar aqui e que vamos ler em relação àquele livro. É muito importante o mapa bíblico porque você se situa dentro deste contexto, né? Então ele tem esse objetivo. Então Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas. É uma continuação, basicamente, do trabalho que ele iniciou com a escrita do livro de Lucas, porque vai ser para Teófilo, isso mesmo, né? Então nós vamos ver que o livro de a personalidade de Lucas, né? Essa pessoa tão especial que foi Lucas, além dele ser um grande pesquisador, porque como eu expliquei, quando ele escreveu Lucas, ele foi o único que escreveu em ordem cronológica. Então ele era um pesquisador nato e ele vai trazer essa riqueza no livro de Lucas. E ele também, como eu já tinha mencionado, ele era um médico. Então, né, você vê o detalhe que ele vai trazendo dos fatos lá no livro dele de Lucas. Além disso, ele era um grande evangelista, né? Vai auxiliar Paulo em momentos que Paulo menciona que todos o abandonaram, mas Lucas estava ali, fiel ao lado de Paulo nessa trajetória como evangelista. Então, 28 capítulos, e o motivo, qual foi a razão, propósito do livro de Atos? Orientar a igreja na sua missão permanente. Então, o livro de Atos é muito importante nos dias de hoje. Por quê? Porque no livro de Atos nós vamos ver os relatos de como o Espírito Santo capacitou, né, os apóstolos para propagar o testemunho de Cristo ao mundo gentil. Então, ele vai ser escrito por Lucas, como eu falei, vai ser destinado a Teófilo, né? Como ali uma pesquisa de campo de todos os acontecimentos. Personagens, vamos ter os mesmos que já vimos lá nos evangelhos: Silas, Pedro, Paulo, né? Barnabé, Estevão também. Vamos ter aqui o dia a dia da igreja primitiva. Então, esse livro aqui, ele tem uma função extraordinária para nós ainda nos dias de hoje, que é os parâmetros, né, daquilo que o Espírito Santo iniciou na igreja e que deve ser preservado nos dias de hoje. Então, sem maiores delongas, já vai dando aquele like, isso é muito importante para aqui para o canal. Se você quiser, né, fazer algum comentário, eu sempre gosto de ler os comentários. Compartilhe esse vídeo lá no grupo da sua igreja, no grupo também da família, dos amigos. Compartilhe aí, ajuda-nos muito na propagação do evangelho. E também convide outras pessoas para se inscrever aqui no canal, né? Isso faz com que o
o YouTube perceba a relevância desse conteúdo que nós estamos trazendo. E se o YouTube reconhece essa relevância, ele impulsiona os vídeos para que mais pessoas consigam ter acesso à palavra de Deus. E como nós sabemos, a palavra gera vida. Estamos vivendo num contexto onde é necessário urgentemente que a palavra de Deus seja divulgada aos 4 cantos da terra, que a palavra de Deus alcance as vidas, né? Então você pode ser um evangelista divulgando, um evangelista, né, se inscrevendo aqui no canal, um evangelista convidando outros para se inscrever também. Então, vamos iniciar o livro de Atos. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então ele está falando de quê? Do livro de Lucas, né? Lá, quando você lê a introdução do livro de Lucas, ele fala exatamente isso. Até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi levado ele às alturas. Então está falando da ascensão de Jesus. A estes também depende de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então pronto, Lucas nos fala que depois da ressurreição, Jesus permaneceu aqui na terra 40 dias. Olha que importante isso, né? E ele continuou trazendo novidades, esclarecimentos a respeito do reino de Deus. Comendo com eles, determinando-lhe que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, do qual disse ele: de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, aos que estavam reunidos, lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer depois ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Dita essas palavras, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estás olhando para a altura? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus virá de modo como viste subir. Estamos aguardando esta promessa. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago, né? Então não é o Judas que era o anterior discípulo. Então aqui a gente está vendo, né, uma reunião de discípulos de Jesus. Todos estes perseveraram, unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então aqui temos a família de Jesus, mas, né, aqueles discípulos próximos, eles estavam unidos, unânimes. E naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora, compunha-se a assembleia,
umas 120 pessoas. Então aqui está citados aqueles que nós conhecemos, mas havia muitas pessoas ali. Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Deus acerca de Judas. Judas, aqui ele está falando de Judas Iscariotes. Nós tínhamos 2 Judas, Judas filho de Tiago e Judas Iscariote, que foi aquele que traiu Jesus. Então, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as tuas entranhas se derramaram. Então aqui em Atos, Lucas relata aquilo que Pedro fala perante a congregação, dizendo da morte de Judas Iscariotes. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de modo que a sua própria língua, esse campo era chamado de Aceldama, que quer dizer campo de sangue, porque foi escrito no livro de Salmos: fizera deserta a sua morada e não haja quem nela habite. Tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o Espírito Santo que foi prometido como o dom, né? Então, e começaram no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado Jesus aos céus, às alturas. Um desses se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, aqui eles estão buscando alguém que ocuparia a cadeira de discípulo de Jesus, de Judas Iscariotes. E aí eles colocam aqui algumas qualificações para que essa pessoa fosse admitido e ocupasse o lugar que ficou vago diante da morte de Judas Iscariotes. E para isso precisaria ter acompanhado o ministério de Jesus, desde o batismo de Jesus, né, que foi o início, até a sua ascensão aos céus. Então propuseram 2 nomes: José, chamado de Barsabas, cognato justo, e também Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-me qual desses 2 tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E, lançando a sorte, vindo a sorte, recaiu sobre Matias, sendo-lhe então votado o lugar com os 11 apóstolos, né? Então nós vimos aqui logo mais o nome dos 11 apóstolos, que vai ser acrescido agora a figura de Matias, em lugar de Judas Iscariotes. E aí, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Falamos agora há pouco, não é? 120. De repente, veio do céu um som, como um vento impetuoso, encheu a casa onde estavam assentados e pareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu uma multidão que possuía de perplexidade, porquanto não se ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão?
e como os ouvimos falar, cada um na nossa própria língua materna. Somos pardos, merdos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem. Tanto judeus quanto prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. Que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, dizia: estão embriagados. Então, levantou-se Pedro com os 11, erguendo a voz, advertiu-os naquele termo: varões judeus, e todos que habitam em Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel. Isso, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visão, sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu, sinais debaixo da terra, sangue, fogo, vapor, fumaça. O sol converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sabe onde está isso? Joel capítulo 2, do versículo 28 ao versículo 32. Está essas promessas que foram cumpridas aqui, na descida do Espírito Santo, que foi o discurso de Pedro. E aí ele fala, varões israelita, atentai a esta palavra: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matardes, crucificando nas mãos de iníquos, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Portanto, não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso, se alegrou meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e encheste-me de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanecerá entre nós até hoje. Sendo, pois, o profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes assentaria ao seu trono. Sabe onde está isso? Salmos 89, 3 e 4, Salmos 132, 11. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. A este Jesus, Deus o ressuscitou, e todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa,
o Espírito Santo que foi derramado, isto que vedes e ouvi. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés. Sabe onde está isso? Salmo 110, 1. Esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel e este Jesus que vós crucificastes, Deus fez Senhor e Cristo. E aí, 3.000 são batizados. É isso mesmo que você ouviu. Ouvindo eles estas coisas, compungiram-lhe o coração e perguntaram para Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Disse-lhe Pedro: arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado, agora não em nome lá de João, e sejais batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor Deus os chamar. E com muitas palavras deu testemunho, exortando-os: salvai-os dessa geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Você já parou para pensar de uma igreja que estavam reunidas, unânime, 120 pessoas, de repente, esta igreja tem um acréscimo de quase 3.000 pessoas. Isso foi o Espírito Santo derramado, o poder da palavra através do Espírito Santo, E aí ele vai falar como viviam esses convertidos e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eita, igreja abençoada era essa, não é? Pois bem, em cada alma havia temor. Muitos prodígios, sinais, era feito por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, seus bens, distribuíam o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Olha que linda esta igreja. Pois bem, diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão nas casas, em casas, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Já não sei quantos já tem mais nessa igreja. Pois bem, no capítulo 3, que é o nosso último capítulo de hoje, nós temos uma cura, isso mesmo, que é a cura de um coxo. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. E era levado um homem coxo de nascença, o qual punha-se diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele Pedro e João, que entravam no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João os olhos: olhe para nós. E ele olhou atentamente, esperando, claro, receber alguma coisa. E Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, anda. E tomando ele pela mão direita, levantou imediatamente seus pés e tornozelos firmaram-se, e de um salto se pôs de pé e passou a andar. Entrou com eles no templo, saltando, louvando a Deus. Isso viu todo o
povo a andar e a louvar a Deus, reconhecendo ser Ele mesmo o que esmolava, assentado junto à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por tudo isso que lhe acontecera. E aí nós vamos ter novo discurso de Pedro. Olha só, né? Aqui você já está vendo tantas promessas que foram ditas por Jesus sobre a vida de Pedro. Pedro, és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Veja só, apegando-se ele a Pedro e a João, e todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista de todos, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelita, por que vos maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós, como que pelo próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes, negastes perante Pilatos, quando este decidiu soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo, o justo, e pedistes que vos concedesse um homicida. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e que nós somos dele testemunha. Que coisa mais linda, não é? Oh, que maravilha! Isso chega, enche o nosso coração de alegria. Pela fé em nome de Jesus é que este mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes, e reconheceis sim a fé que vem por meio de Jesus, e deu a este saúde perfeita na presença de todos vocês, né? E Pedro continua ousadamente falando da palavra de Deus, né? Que tudo que aconteceu com Jesus, né? E ele dá uma mensagem ao povo, tá aqui, ó, versículo 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que seja cancelado os vossos pecados, a fim de que na presença do Senhor venha tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, o qual é necessário que do céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. E aí ele relata o que disse Moisés, isso mesmo, lá em Deuteronômio 18, do 15 e 16. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a este profeta será exterminada do meio do povo. Está lá em Deuteronômio 18, 19. E todos os profetas começaram com Samuel, e todos quantos depois falaram também anunciaram esses dias. Vós sois filho dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoados todas as nações da terra. Gênesis 22, 18. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte da sua perversidade. Deixa eu orar por você, Senhor. Nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração e enchemos o nosso coração de alegria, porque Jesus ressuscitou e Ele prometeu que nos enviaria o Consolador. E hoje podemos usufruir da presença do Espírito Santo, que nos conduz a toda a verdade. Por isso colocamos tudo que temos e somos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.